do xamanismo, né? Ou seja, de práticas e técnicas arcaicas de êxtase, como descritos pelo próprio Eliade. Né? Xamanismo igual, né? Técnicas arcaicas de êxtase, que é esse livro que eu já falei aqui, o Xamanismo e as Técnicas Arcaicas de Êxtase, livrinho catatauzinho, maravilhoso, em que na década de 50, Eliade faz um levantamento de tudo que foi escrito sobre o xamanismo, desde o século XIX até 1951, que é quando ele publica o livro. Né? E como eu disse aqui, os dois parça aqui, né? O Jung e o Eliade eram parça, eles trocavam a ideia tudo junto, ali eram os parça. Porém, o que a gente está localizando agora é que, quando em ritual, muitos desses povos utilizam-se de ferramentas de transe, porque esse transe favorece um aumento, uma ampliação dessa experiência do sagrado. Né? Essa experiência do sagrado, essas vivências do sagrado, são intensificadas através dos usos das metodologias de transe, as técnicas de transe, as técnicas de êxtase. Né? Então, como eu falei aqui, o tambor, mas a dança. Então, muitas comunidades dançam. Então, você dança como? Dança por dias, né? Em jejuns. O jejum também é uma técnica de transe, né? Então, você dança em jejum por dias, né? E você tem também as danças, os jejuns, os tambores. E você também vai ter, né, não por último, porque a gente tem mais outras dezenas de técnicas, né? A dor, por exemplo, é uma técnica, né? Quando você está fazendo os ritos de passagem de dor, você tem transes por conta das dores, né? Mas uma característica muito utilizada, e a gente tem isso bastante aqui no Brasil, porque a gente tem muita floresta, né? Mas a gente tem em vários lugares do mundo, que é o uso de plantas psicoativas, né? O que esses povos chamam de enteógenos, que são espíritos, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, muito, muito difundido no Brasil, né? Assim, muito, muito mesmo, que é o uso da ayahuasca, por exemplo, né? Que são plantas psicoativas. Elas ampliam, elas são amplificadores, né? Sabe quando você tem um rádio, tem um sonzinho X, aí você bota umas caixas grandona, aí o som fica mais alto, né? Essa amplificação da experiência, né, ela é produzida através das relações, né, das interações químicas desses princípios ativos dessas plantas, como a dimetiltriptamina, que é a DMT, como a datura, com a psilocibina, né? Essas plantas, e não só elas, mas também o uso dos tambores, o da dança, do jejum, etc, 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 né? Provocam, né, uma ampliação dessa experiência e provocam a produção maior de símbolos, né? Tanto que os usuários, né, que participam destas cerimônias ou de rituais, nos relatam, né, essas experiências de terem visões, né? Essas visões estáticas, né? Então, vocês me procurando, me mandando mensagem, eu mando para vocês o endereço do link, né, da minha tese de doutorado, em que eu analiso isso de forma pormenorizada, que é uma tese, né, então é um processo mais longo, né, que é a questão do transe, né? Esse transe, ele provoca experiências visionárias, né? Essas experiências visionárias são carregadas de símbolos. Elas são como o que a gente utiliza na clínica, na psicoterapia, como são as experiências de sonho, né? A gente não usa o sonho na clínica. Então, a clínica, a gente vai analisar um sonho, mas a gente tem outros métodos também. A gente, por exemplo, trabalha dentro da abordagem junguiana com a caixa de areia, com a sand play, né? Em que a gente pede para a pessoa colocar ali objetos, né, brinquedos, né, dentro da caixa de areia, né? E a partir, por exemplo, dessa experiência, né, o Jung, ele gostava muito das mandalas, por exemplo, né? O Jung também trabalhava com o tarô, né? Mas não de forma holística, não era isso, não era ler o tarô, né? Não era ler tarô, não era isso que a gente estava falando, a gente está falando dos símbolos, desses símbolos potentes que estão dentro
dessas ferramentas, dessas imagens que são imagens da nossa sociedade, né? São imagens, são carregadas dessas origens que a gente está falando até agora. Essas experiências de transe, elas têm uma linguagem própria, né? Não é como a gente fala, que ela é uma linguagem mais caótica, mais quebrada, né? Vamos dizer assim que ela é muito mais uma metáfora do que uma metonímia, né? Por exemplo, eu falo aqui para vocês, olha, gente, dentro de 10 minutos nós devemos encerrar essa apresentação para o choro de todos, né? Espero que sim, que todos estejam gostando, né? Dessa apresentação. Isso o que significa? Significa que eu organizei para vocês, de forma semântica, uma frase em que vocês entenderam que daqui 10 minutos a gente encerra, né? E todos vão ficar tristes. Então, essa é uma construção semântica com começo, meio e fim, com uma certa temporalidade que vocês entendem. Agora, se eu falar como o Yoda, né? Falar assim, 10 minutos acabará, triste ficarão, aí vocês vão falar assim, bom, mas do que ele está falando? Ou então eu posso radicalizar, né? Triste, né? Acaba, ficarão, 10, né? Vou embora, minuto. Aí eu quebro totalmente essa estrutura metonímica, né? Eu não tenho um deslizamento adequado, né, de associativo, em que eu tenha uma estrutura sintática de uma frase, né? A linguagem de transe não funciona assim, ela é quebrada. Ela funciona por metáfora. Então ela junta coisas, né? Ela junta blocos de informações. E ela junta, obviamente, imagens arquetípicas, imagens originárias, né? Imagens arcaicas, essa é a palavra que eu vou lembrar, né? Envolve imagens arcaicas, mas também envolve imagens atuais. Isso é um sonho, né? Que a gente, na clínica, quando estamos escutando os nossos clientes, né, na clínica, nós ouvimos dessa forma. E isso é a nossa herança, né? Do que a gente chama na clínica de atenção flutuante, né? Eu estou prestando atenção no relato. Os próprios indianos, né, dentro da religião do budismo tibetano, eles produzem essas mandalas como formas de externalizar experiências inconscientes, né? Especificamente aquelas mandalas que são feitas dentro da tradição do budismo tibetano, né? É muito diferente da gente pegar uma mandala e desenhar essas mandalas que já vem pronta, né? É uma coisa que é produzida a partir do meu inconsciente, né? Essas imagens são produzidas a partir do meu inconsciente, a partir desse suporte que é a mandala, ela é feita para que se observe esses movimentos internos, essa ancestralidade, essa herança filogenética que está presente ali durante um transe, né? E depois eles têm um trabalho que é muito interessante, que é justamente vocês lembram, né? Aquelas mandalas lindas, maravilhosas. Se não lembram, procurem as mandalas do budismo tibetano, né? Em que então eles vão desmontar aquilo ali, eles desmancham e jogam nas águas para levar, porque também a gente tem que lidar com o desapego, né? Precisamos aprender a lidar com o desapego. E aí isso, obviamente, faz parte de um processo de aprender a lidar com a nossa castração, os nossos limites, né, pessoais, que nem tudo que a gente quer a gente pode, né? Aí a clínica bate forte, né? Quando a gente começa a entrar nessas questões. Então, os símbolos, eles são armas poderosas sobre as quais a gente consegue fazer uma interpretação, né? E junto com o cliente na nossa clínica, né, ali com o nosso paciente, a gente conseguir chegar numa resolução de conflitos, entendendo essa transformação pessoal, esse mito pessoal, essa origem individual, mas também esses elementos que estão presentes dentro do indivíduo, né? É importante, portanto, quando a gente pensa nas linguagens estáticas, nas experiências de transe, que elas são carregadas de todos esses símbolos, né? E nós precisamos, portanto, observar, analisar esses símbolos como eles são, como metáforas, né? Como grandes estruturas. Por isso, Jung nos fala de que, olha, às vezes eu estou olhando aquela moça ali do outro lado da rua e eu estou vendo a Alice no País das Maravilhas. Não que ela esteja copiando, não é isso, mas estruturas
similares, estruturas metafóricas que nos ajudam a condensar experiências, né? Então, eu acho que a gente conseguiu mais ou menos lidar com o assunto, né? Sobre essa questão da experiência do sagrado, né? Eu acho que nós conseguimos, né, falar desse assunto com temas muito abertos, obviamente, né? Porque, como eu disse para vocês, é pouco tempo, a gente está 1 hora e pouco aqui, isso é muito pouco para eu só os livros que eu citei para vocês, que são livros enormes, né? Então, cada tema desse é um grande estudo, tá? Né? Então, estou aqui me fazendo meia-culpa se eu deixei muitas coisas de fora, mas é uma aula aberta, né? Então, a gente vai, obviamente, ter que ficar com gostinho de quero mais, né? E a Ana já colocou o link aí no chat, né? Então, quem tiver interessado, nos procure, né? A respeito aí da nossa pós-graduação, né? Para quem ficou com gostinho de quero mais, né? Vou dar uma olhadinha rápida aqui no chat. Deixa eu dar um alô para todo mundo, que eu já não tinha dado. A Camilo já tinha falado. O Rodrigo também já tinha dado boa noite. Boa noite a Carol, boa noite o Júlio. São meus alunos. Boa noite, Fabiano, todos meus alunos. Thelma, boa noite. Ó, o Alexandre aqui também. Salve, Alexandre, boa noite. Olha só, grande William, excelente aula, que contribuiu para reflexões muito pertinentes para os dias que vivemos. Precisamos retomar meu tratamento na clínica. Bora, bora, todo mundo. Meu contato está aí, é só chamar. Mas ele já tem meu contato, né? Quem não tiver, meu contato está aí do meu Instagram. Que ele escreveu uma outra coisa. Isso eu acho que é a mesma coisa, né? Ele melhorou, ele escreveu, aí ele corrigiu, mas é o mesmo tema. Sim, mas precisa sair. Tá, a Miriam que tá dando tchau, precisa sair. Tchau, Miriam, muito obrigado pelo tema. A Thelma fez algumas considerações aqui, ó. Fazer a mandala é um ato meditativo e com certeza um ato de autorreflexão. Pois é interessante a produção da mandala, né? A gente produz a mandala e a gente analisa, né? É importante a gente ter o dispositivo clínico, né? Porque você tem a figura do outro, né? Que é a figura da pessoa que vai te ajudar na compreensão, né? Então a gente faz esse trabalho das mandalas, faz tudo isso, mas a gente está presente, né? Com o cliente, com o paciente, fazendo essa mediação, né? Junto, porque a gente a figura do psicoterapeuta ela tem essa função, né? Que dentro, né, da psicoterapia a gente chama de transferência, né? Que é onde a gente vai conseguir através da transferência observar esses fenômenos que aparecem justamente nessas produções, assim como eu comentei da caixa de areia, né? Da Sand Prey, né? A pessoa produz ali e com certeza mesmo que você não esteja num processo de psicoterapia, em que você possa, por exemplo, trazer, né? Os pacientes, eu atendo muitos pacientes que estão nessa perspectiva do uso das medicinas, do uso da ayahuasca, né? Que estão frequentando centros, né? Xamânicos. Eu tenho muitos pacientes assim, e é muito interessante quando eles me trazem essas reflexões, né? Quando eles trazem esses conhecimentos a respeito dessas experiências de transe, né? Essas experiências que eles trazem, que eles tiveram uma experiência de transe, eles trazem de volta para a clínica, depois que teve lá, foi lá participar da cerimônia, vem para a clínica e traz, e ali a gente faz todo o desdobramento, né? O desdobramento que é feito a partir desse movimento da transferência clínica, né? Junto com o psicoterapeuta ali, né? Durante o processo analítico, né? Mas, sem dúvidas, produzir as mandalas já é, por si só, um processo muito interessante, muito terapêutico, né? Que pode realmente nos auxiliar bastante. Sim, vai ficar gravado, né? E a Thelma está perguntando, né? Não sei se vocês têm mais alguma questão.
A Ana está colocando aqui o meu site. Quem quiser entrar, me procurar, tá? Esse aqui é o meu site, inateque.com.br. Aí lá vocês vão encontrar mais informações sobre a clínica, né? E tenho certeza que tem uma seção de blog que a gente tem bastante artigos publicados, né? Então vocês vão gostar bastante, falando sobre vários temas, né, a respeito das questões clínicas. Então acessem o blog, vejam as matérias, entrem em contato. A partir do site consegue meu WhatsApp também, né? Então é só entrar lá e consegue já falar diretamente com a gente aqui na clínica. E me adicionem lá no Instagram, que vocês também têm bastante conteúdo, a gente conversa aí. Quem quiser, tiver interesse, né, de ler esse material que eu produzi na tese sobre, especificamente essa questão da linguagem do transe, aí eu mando para vocês. Quem procurar, eu já passo diretamente o texto, tá bom? Eu acho que é isso. Eu acho que eu consegui dar conta dos 3 pontos que a gente tirou hoje à noite para fazer esse movimento, né? E eu acho que é isso, não tem mais grandes questões. Obrigado também, Thelma. Nós estamos com 8 pessoas aqui online agora, é isso não? Participando? Alguém quer fazer alguma questão? Vocês sabem que tem um delay, né? Eu falo e depois chega para mim as mensagens, né? Então, que a gente está aqui na internet, a gente está na caverna do Platão aqui. Vocês falam uma coisa, reverbera e vai chegando depois. Mas acredito que no setting, aqui é a Daniela. Oi, Dani, tudo bem? Acredito que no setting arte terapêutico é possível ritualizar alguns processos. Como você disse, dar o gesto por meio das produções expressivas. Exatamente, Dani. Isso é uma ferramenta que a gente tem muito forte, né? Esses atos analíticos, né? A Dani, que eu não sei se ela ainda trabalha com a questão da arte dramática, mas ela vem do teatro, né? Então, não sei se ela emprega essa questão, por exemplo, dos psicodramas, né? Pensando aqui um pouco a partir da arte dramática, né? Que é muito comum, né? Que o Moreno, por exemplo, trabalhou por muito tempo, né? Essa questão de você transformar coisas. Agora, mesmo com a arte, com a pintura, com o desenho, né? Eu já tive experiências muito, muito poderosas, né? Eu tive uma paciente que ela pintava, né? E um quadro que ela fez foi um quadro fundamental para a gente resolver um desenlace que ela tinha, né? Enfim, né? De um processo traumático, né? De um recalcamento ali, né? De um processo de elaboração clínica a partir de uma pintura que ela fez, né? Então, sem dúvidas, essas são as nossas ferramentas, né? Principalmente quando a gente está dentro da abordagem, de uma abordagem analítica, mas também em outras abordagens também a gente consegue usar a arte terapia, né? E a ferramenta tanto da arte dramática quanto da pintura, do desenho ou outros suportes que seja possível, a escrita, né? Por exemplo, né? Então, a escrita é uma ferramenta muito poderosa para a gente observar, para a gente discutir, para trazer para a clínica, né? Então, na medida em que o psicoterapeuta ele consegue, né, ter essa, vamos dizer assim, esse feeling, né, esse know-how, né, esse métier de saber fazer, né, tudo isso que vai aparecendo, né, sem dúvida ele vai ter muito mais resultado, né, para a clínica, né, e obviamente então quem vai se beneficiar disso são os seus clientes, né, seus pacientes, né, seja qual for a estrutura. A gente não pode esquecer que, por exemplo, dentro de CAPS, por exemplo, a gente usa bastante nessas metodologias, né? Tem experiências de dança, de teatro, né? E as artes plásticas, por exemplo, são muito presentes dentro do CAPS, por exemplo, né? Como formas de trabalhar, né? E ainda bem que a Dani me trouxe essa questão, porque eu não posso sair daqui hoje, né? Sem pedir para vocês lerem, né? O texto da Alice da Silveira, né? Que não está aqui, é isso? Não está aqui. Ai, caramba, não está aqui agora.
tá na minha outra estante, mas que vocês não podem deixar de ler, que são Imagens do Inconsciente, né? Anísia da Silveira, que vocês podem procurar, tem um filme, né, também sobre a história dela, eu esqueci o nome da atriz agora, né, um filme brasileiro, contando a história da Anise. A Anise é uma psiquiatra brasileira que revolucionou a psiquiatria brasileira a partir dos estudos da teoria junguiana, né? Então, ela tem um trabalho fundamental, tem um artista também muito importante brasileiro ligado a esse movimento da Anise da Silveira, que é o Arthur Bispo do Rosário, né? Então, que é um artista brasileiro, né? Então, a Dani não me ajudou a não deixar sair em branco, fazer uma live aqui e não falar da Anise da Silveira, né? Então, procurem esse material, a Imagens do Inconsciente, da Anise da Silveira. Tem um livro da Anise da Silveira sobre o Jung, que agora eu não lembro o nome, essa introdução ao Jung, é uma coisa assim, mas procurem Nise da Silveira e mais Jung no Google, que vocês vão encontrar um material de ótima qualidade, porque a Nise traduziu muito bem os princípios junguianos e aplicou eles na clínica, com resultados importantíssimos com pacientes psicóticos, né? Porque a gente fala muito da nossa clínica é uma clínica neurótica, né? Nós temos os neuróticos ali e tal, na sua vida, no dia a dia, né? Mas uma clínica com os psicóticos é uma clínica muito mais difícil e que, em boa parte, né, vamos dizer assim, né, apoiando esse movimento contra, né, os sanatórios, né, a antipsiquiatria, né, isso, exatamente, Daniela, Jung, Vida e Obra, muito obrigado, esse mesmo, que é o texto se a Ana puder destacar, muito obrigado, Ana. Então, a galera está trabalhando aqui, eu não vou nem precisar dar aula, está todo mundo trabalhando. Então, esse é o texto que a Daniela comentou aqui, esse texto que eu estou falando da Nise, Jung, Vida e Obra. É um texto ótimo, é um texto de fácil leitura, que você tem acesso aos conceitos do Jung, o Imagens do Inconsciente, como eu falei, é um texto maravilhoso, fundamental para a gente entender, por exemplo, essa questão das mandalas, né? Que ela vai mostrando, por exemplo, como o ocidental ele não tem núcleo na mandala. Isso é um conceito muito importante assim, dentro da obra da Nise, que ela vai localizando isso dentro dos pacientes, né? Porque os psicóticos, como eles têm justamente né, uma estrutura, como eu estava falando lá atrás, muito menos metonímica e muito mais metafórica, né? Então eles são muito mais, as estruturas são muito mais, elas se grudam de forma muito mais aleatória do que uma neurose, em que a gente tem um deslizamento muito mais associativo e sintático, né? Eles produzem grandes imagens, né? Então, a arte-terapia produzida, por exemplo, com os pacientes psicóticos, produz imagens muito potentes, né? E essas imagens muito potentes são material que a gente tem de estudo da psique e de suas origens, né? Acho que é isso. Agradeço muito a todos e todas que participaram, a todas também que participaram. Agradeço as participações da Thelma, da Daniela, que nos ajudaram bastante aqui nessa última etapa aqui, né, para a gente pegar bem essas questões aqui do Jung, dessas práticas clínicas, né? Agradecer a Ana, que está aqui no backstage, né? Também a professora, né, que não pôde estar presente, a professora Eugênia Corvelo, infelizmente, como eu já disse lá no começo, para quem não sabe, ela estaria presente conosco aqui hoje, mas, infelizmente, ela foi acometida aí por uma questão de saúde, nada grave, tudo bem, ela estará conosco dando aula, mas hoje, infelizmente, ela não pôde estar presente, e cá estou, honrando aí a presença da professora Eugênia, né, com a minha fala. Então é isso, agradeço mais uma vez, eu acho que com isso a gente consegue, né, com a Nise da Silveira aqui, com essa homenagem que a gente faz à Nise, a gente consegue dar conta dessa aula de hoje, e que a Nise é nossa grande rainha, né, nossa grande deusa aqui do pensamento brasileiro, aqui em torno do pensamento junguiano, entre outros autores, claro, né, mas a Nise é nossa grande guerreira, né, lutou muito para que a gente pudesse hoje pensar muitas coisas, né? Tá bom? Então agradeço
e bom restinho de noite, e boa semana e bom feriado que vem pela frente aí. E não deixem de entrar nos nossos links aí, que ficaram todos aí no chat, tá bom? Valeu e até mais. Tchau, tchau.